Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, mais uma aula ao vivo. E o tema da aula de hoje, a matéria da aula de hoje é conhecimentos gerais, mais conhecido por nós como geografia, não é mesmo? Então, antes de eu entrar aqui nos detalhes e te explicar, né, o que eu vou falar na aula de hoje, eu já quero que vocês vão comentando aqui para mim. Boa noite a todos. E de onde vocês estão falando, porque eu quero saber hoje com qual estado que eu vou falar mais, qual estado vai estar mais presente aqui nessa aula. E também já deixa o like todo mundo aqui, quem ainda não deixou, tá? Vão colocando aqui. E olha só, essa matéria, conhecimentos gerais, nessa prova dos Correios, apesar de não ser a matéria mais importante, ela vale 5 pontos na prova. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Eu fiz uma análise aqui sobre os assuntos que mais aparecem, analisando esse edital, analisando a Banca e BFC, eu vou mostrar isso para vocês. E nós vamos resolver algumas questões juntos também com base nessa análise que eu fiz. Então, vamos resolver questões de conhecimentos gerais para o concurso dos Correios. Então, na aula aqui de hoje, na nossa live, tem gente de Minas Gerais. Boa noite, Cleidson. Boa noite, David, Santa Catarina. Boa noite, Amanda da Bahia. Boa noite, Vi. De onde que você é mesmo, Vi? Eu não lembro, desculpa. Boa noite, Sara, do Mato Grosso do Sul. Boa noite, Carmen, aqui do interior de São Paulo, de Sorocaba. Boa noite, Mi, do Rio Grande do Norte. Nossa, hoje eu tô falando, então, novamente, né, com o país todo. Não tem, assim, um estado que tá mais presente. Tem um pouquinho de cada, né? Olha só, a Ana do Paraná, a Bediana da Paraíba, a Mari da Bahia, a Carla do Ceará, tá bem distribuído. E eu fico muito feliz. Isso significa, boa noite, Deise de Pernambuco. Isso significa que eu vou espalhar, entregar troféus aí da aprovação do concurso dos Correios para vocês, concurseiros SEDEX de todo o país. Eu quero fechar todos os estados, só que eu dependo do comprometimento de vocês, hein? Olha só, a Nath de Rio Grande do Norte, a Via de Salvador, Dani de São Paulo, Ingrid do Rio de Janeiro, o país todo realmente. Boa noite a todos vocês. Todo mundo deixou o like aqui já. E agora eu quero saber uma coisa muito importante aqui, antes de eu compartilhar minha tela com vocês, sobre essa análise que eu falei que fiz a respeito de conhecimentos gerais, tá? Eu quero saber dos meus concurseiros SEDEX aí, quem já estudou essa disciplina, né? Tem gente que começou um pouquinho depois dos estudos, então tá estudando através do calendário carta. Então, no calendário carta, vocês estão começando ali com português e matemática. Se você ainda não chegou nessa disciplina, continua aqui na aula, tá? Não tem problema. É muito importante você já ver as questões, já saber as informações que eu vou te passar. Mas eu quero saber quem já viu algumas aulas, o que achou das aulas lá da plataforma de conhecimentos gerais a respeito de geografia, se já fez algumas questões, se vocês estão conseguindo entender, tá achando que é fácil, tá achando que é difícil. Eu quero saber a impressão que vocês estão tendo para que eu possa, né, ajudar vocês aqui na aula de hoje e também nas próximas aulas. A Vi falou que já estudou, a Yara também está estudando, a Nath também, Dani também. A Vi está no calendário Telegram, então já tinha estudado, né, antes do edital português e matemática, e começou com essa disciplina. Ó, bastante gente aqui que já está estudando. Então, legal que vocês vão estar sabendo, assim, como que é. Mas, como eu falei, quem ainda não começou, fica aqui na aula, porque é importante você já ter uma ideia, tá? A Yara já viu todas as aulas, amou e fez várias questões. É isso daí, então, a partir de agora, fica voltando nas questões, presta atenção nas que você errou, tá? E faz anotação aí, que agora é prática, muitas questões. A Meire estava estudando ontem e a Amanda já viu tudo, tá revisando. Ótimo, é isso aí. Porque assim, vocês podem pensar, né? A Nath falou que achou difícil, pois é muito rica em detalhes, exatamente. Mas as aulas são ótimas, obrigada. Exatamente. Igual falaram aqui, ó, cadê? Aqui, ó.
que achou um pouco chatinha. Realmente, o que acontece? Não é um assunto difícil, né? Os assuntos dentro ali da geografia, de conhecimentos gerais, não é difícil, mas é chatinho, é difícil porque tem uns detalhezinhos que você precisa estudar. Mas nada que você faça ali uma boa anotação, ótimos resumos e coloque em prática através das questões, você com certeza vai lembrar, vai saber discernir, igual a gente vai fazer nas questões da aula de hoje, e vai saber fazer isso na prova também. Porque, como eu sempre falo, a maioria vai despreparada, a maioria vai sem ter estudado, então vai meio que no chute, meio que na dedução. Vocês não, vocês estão estudando, então vocês vão ter, por mais que vocês vão chutar alguma questão, das 4 alternativas, 2 com certeza vocês vão conseguir eliminar e vão ficar em dúvida entre 2, talvez. Daí seria 50% de chance de acertar. Diferente de quem não estuda, olha ali, vai chutar qualquer uma das 4, né? Então seria 25% de chance, metade, né? Do que vocês. E outra coisa também, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para vocês lembrarem como que está essa disciplina no edital. Olha só, tá vendo aqui o edital dos Correios? Temos as disciplinas e conhecimentos gerais vai cair 10 questões desse assunto, dessa disciplina, valendo meio ponto cada. No total da prova ali dos 60 pontos, 5 pontos vai ser dessa disciplina. Daí você pode pensar assim, nossa, Pri, vários assuntos, tão chatinha, tô vendo aqui, só que vale só 5 pontos, acho que eu vou deixar de lado, não vou estudar. E não façam isso, infelizmente a gente não pode fazer isso com nenhuma disciplina e em nenhum outro concurso. Porque pensa bem, você precisa ficar o mais no topo da lista possível para ser chamado o quanto antes. Se você errar uma questão, já vai muita gente passar na sua frente. Uma questão que você erre comparando com os outros candidatos, vai te levando cada vez mais para baixo. Imagina se você não estudar nada dessa disciplina, ou pensar em fazer isso com alguma outra disciplina e perder esses 5 pontos, né? Não tem como. Se você errar as 5 também, você já é eliminado, porque tem aqui a pontuação mínima, mas fazer só a pontuação mínima não é o suficiente para você conseguir a sua vaga, tá? Então, como eu sempre digo, vamos estudar aqui, vamos focar para a gente gabaritar, como se a gente fosse acertar tudo, daí se errar uma ou outra não tem problema, tá? Então, relembrando aqui como que funciona as questões do edital, 10 questões dessa disciplina, valendo meio ponto, e no final, 5 pontos dessa matéria, ok? Então, por aqui vocês relembraram, entenderam? Tudo ok? Então, eu vou mostrar agora a análise que eu fiz. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu fiz essa análise para a gente estudar de uma forma cada vez mais assertiva, como eu sempre falo para vocês. Então, olha só. Prestem atenção aqui nessa imagem, tá? O que eu fiz? Lembra que eu contei para vocês que a Banco BFC fez um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiou o edital do IBGE de uma última prova, que antes de se tornar CNU, né, e participar do IBGE do Concurso Nacional Unificado, a prova do IBGE tinha essa disciplina chamada de Geografia, mas os assuntos praticamente os mesmos. Eu analisei as questões que foram cobradas nessa última prova do IBGE, que é sobre esse assunto aqui. São questões maiores, mais complexas, porque é outra banca, mas os assuntos são os mesmos. Então, vocês até têm para estudar lá no caderno de questões comentadas, né? O que eu analisei também? Peguei a Banco BFC, que é a banca que vai fazer a nossa prova, e analisei as provas que ela aplicou nesse ano de 2024, que eu quis trazer algo bem recente e atualizado para vocês. E vi todas as questões que a Banco BFC cobrou dessa disciplina aqui, de geografia, esses assuntos do nosso edital dos Correios, em outras provas, né, em outros órgãos que ela aplicou. Fiz essa análise dessas 2 provas com o nosso edital dos Correios e eu cheguei a essa conclusão que vocês estão vendo aqui na tela. Esses são os principais itens, né, os assuntos dentro da disciplina Conhecimentos Gerais que mais apareceram nessas situações aqui, fazendo uma média com o que eu falei para vocês. Isso significa que no histórico é o que mais aparece e vocês podem ver aqui, deixa eu colocar o mouse aqui para apontar para vocês. Vocês estão vendo eu apontar com o mouse? Acho que sim, né? Tá azulzinho, tá clarinho? Ah, tá vendo. Olha só, então.
Olha aqui embaixo. Organização do espaço agrário e urbano, 33% de incidência de questões em provas, diante de todos os assuntos do edital. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente, 26%. Noções básicas de cartografia, 20%. Então, essas três aqui, esses três assuntos, o que mais aparece. Significa que vai ser exatamente esse percentual na prova? Claro que não, né? A gente não sabe. Mas para a gente ter um direcionamento. Também, né, formação territorial e dinâmica da população brasileira em menor escala. Pode ser que na prova venha diferente, mas como eu falei, para a gente ter um rumo aí, um norte, para seguir os nossos estudos, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção também nesses assuntos aqui, quando vocês estiverem estudando, fazendo as aulas lá comigo, resolvendo as questões. Se durante a aula você ficou com dúvida em algo que eu falei, algo que apareceu escrito ali na tela, use a inteligência artificial, a PRIA, que fica aqui debaixo da aula, uma barra azul. Na hora você já pode perguntar, tirar sua dúvida, ela sabe tudo da plataforma, tudo do curso e vai te responder na hora. Como não é uma pessoa, pessoas também não são 100%, né? Mas como é uma máquina, não é 100%. Às vezes ela dá alguma informação que não bate com o material, tá? O material, ele tá 100% revisado, vocês podem confiar. Mas, por mais que ela não seja 100%, vale muito a pena vocês utilizarem, tá? Comenta aqui no chat se tem alguém que costuma utilizar no dia a dia, nos seus estudos, aplicar essa inteligência artificial para tirar alguma dúvida, para pedir para fazer um resuminho, para pedir para fazer mais questões sobre o tema que está estudando. Quero saber, porque às vezes vocês estão estudando e não lembram que tem essa função que eu liberei para vocês, que não foi fácil de eu liberar. Não é todos os cursos da Hotmart que tem, e vocês têm isso disponível, né, um entregável aí a mais do que foi prometido na nossa mentoria, e é muito bom vocês focarem nisso, focar nessa ferramenta para poder estudar, porque ela ajuda demais, tá? Ó, a Dani falou que usa a PRIAC, legal. Ó, a Gabi falou que às vezes usa, que às vezes a gente esquece também, tá? Por isso que eu tô lembrando aqui vocês. Ó, Mikael, uso bastante a PRIA. Sempre tiro dúvidas para saber se entendi corretamente. Ótimo. É isso mesmo. Uso muito, principalmente em português, ajuda muito, a Nath falou. Ajuda de verdade. E vai mudando ali os prompts, os comandos que vocês vão colocando, tá? Vai pedindo para resumir, para fazer tópico, para criar quiz a mais, para criar questões a mais para vocês. Aproveitem essa ferramenta que vocês têm. Ó, o Bruno também usa. A Yara esqueceu, hein, Yara? Ainda bem que eu te lembrei. E a Sara também usa. Ótimo. Então vamos continuar aqui. Dito isso, então, deixa eu tomar uma água que eu tô com um pouco gripada. Vamos começar a resolver algumas questões. Vocês têm muito conteúdo na plataforma para estudar. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, resolvendo essas questões, além do conteúdo, é a forma que vocês precisam destrinchar a questão. Não é simplesmente ler, marcar ali uma alternativa, próximo, depois confere o gabarito e é isso. Não, vocês têm um material muito rico e muito detalhado em mãos que vocês têm que usufruir ao máximo, tá? Para vocês estudarem do jeito certo, que é o que eu venho sempre falando aqui para vocês. Vamos começar aqui, então, as nossas questões de conhecimentos gerais. O número, tá, da questão que está aparecendo aqui na tela não é o número dessa aula, é o número lá da questão que vocês têm no caderno de questões comentadas, os concurseiros SEDEX que estão aqui presentes. Então, eu coloquei o mesmo número para vocês não se perderem depois, se quiserem consultar por lá, tá? Quem está assistindo aqui e ainda não é o concurseiro SEDEX, aqui na descrição tem o link para você entrar e correr para se preparar até a prova, que a gente tem aí um pouco mais de um mês. Então, a primeira questão da nossa aula aqui fala o seguinte: a região Sudeste é formada por 4 estados. São eles: letra A, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. B, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. C, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
de Minas Gerais, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Já vão colocando aqui no chat qual que é a resposta correta. E daí você deve se perguntar assim, Pri, que questão fácil que você fez, duvido que vai cair uma dessas na prova. Primeiro que não fui eu que fiz essa questão, é da Bank BFC, ela já cobrou isso em prova dela de concurso recente, então, né? E outra coisa, no momento da prova, na correria, se você não estiver concentrado e não tiver estudado o suficiente, a gente se confunde no básico. E a gente sabe que às vezes tem muita gente que geografia não é o forte, então pergunta aí de região, de estado, acaba dando uma perdida, né? Então, ainda bem que aqui no chat tá chovendo A, né? Tá A, que é Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses 4 estados pertencem à região sudeste. Beleza, você está estudando aqui, viu isso, acertou que você vai para a próxima questão? Não. Por quê? O Sudeste tem só 4 estados, mas e se na prova a Bank BFC perguntar todos os estados do Nordeste e aparecer aqui nas alternativas? Você vai saber? E se perguntar todos os estados do Norte? Você vai saber certinho, assim, sem sombra de dúvidas responder? Comenta aqui para mim no chat, eu quero saber. Se todo mundo que está aqui vai saber na ponta da língua todos os estados do Nordeste, todos os estados do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Ali, ó, o Fábio é péssimo em geografia, então coisas básicas a gente pode se perder. Ó, o Davi sabe todos, o Mikael acha que sim, não me passou muita confiança se acha que sim, não, hein? Ó, a Yara foi sincera, não saberia. Então, vocês têm tempo de estudar. Eu tô cantando a bola aqui para vocês. Já pensou cair uma questão parecida com essa? Não igual a essa, mas parecida com essa, que é considerada uma questão super fácil, e vocês errarem, perder esse ponto? Gente que nem estudou, foi lá, caiu de paraquedas, foi fazer a prova, acertar na sua frente, e você que está aqui estudando não acertar? Isso é inadmissível. Então, vocês precisam aqui se prepararem. A Ingrid, todos não, mas sei bastante. E se caiu os que você não sabe? Então, já anota aí. Vocês precisam estudar isso daqui. E por isso que eu trouxe o mapa aqui para vocês verem. Olha só, esse é o mapa das regiões do Brasil. Então, em verde, a gente tem a região norte. Todos esses estados, tá? Fazem parte da região norte. Não confundir Tocantins, que talvez possa achar que é Nordeste, e também não achar que Nordeste são só os estados do litoral. Tem também Maranhão, Piauí, que é litoral norte, né, do país, tudo mais. Então, assim, vocês têm que saber isso na ponta da língua. 3 estados aqui no sul, né, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses 4 estados em vermelho do sudeste que a gente acabou de ver na questão. Centro-Oeste é os 2 aqui, Mato Grosso, né? O do Sul e Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. E Nordeste, vamos lá, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Norte, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre. Isso é o básico do básico, mas vocês viram aqui pelo chat que eu não tô falando isso à toa e não tô perdendo o tempo de vocês falando isso. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem certeza, nem todo mundo é 100%. Então, vocês não podem ir para a prova com essa dúvida, tá? Ó, esse mapa específico não tá no documento lá da mentoria, tá? Vocês têm lá na teoria, tem outras imagens, inclusive o PDF resumo de conhecimentos gerais, ele tá assim muito, muito lindo. Quem já viu aí, já baixou, tem várias imagens, principalmente na parte de biomas, tá assim maravilhoso. E se os alunos concurseiros SEDEX quiserem essa apresentação aqui, eu envio no grupo VIP dos alunos, tá? Então, aqui tudo ok? Todo mundo já sabe, vamos partir para a próxima.
Aqui nós temos uma lacuna, então olha o formato que a Banca IBFC faz as suas questões e em seguida. São áreas normalmente planas, formadas a partir da deposição de sedimentos vindos de áreas mais elevadas. São pouco acidentadas e de baixa altitude. Estão geralmente próximas ao nível do mar. Qual que é a resposta correta? Planaltos basálticos, depressões, montanhas ou planícies? A, B, C ou D? Obrigada, Yara, tá maravilhoso mesmo. O PDF resumo. Não, Ana, é só para os concurseiros SEDEX. Aqui na descrição tem o link para você saber como participar da mentoria também. Eu vou mandar, então, no grupo VIP dos alunos, assim que acabar aqui a aula, ou no máximo amanhã. Olha quanto D aqui no chat, isso mesmo, a resposta correta é D, as planícies. Então, você já anota aí, se você não tinha anotado isso, no seu resuminho, planícies, 2 pontos. São áreas normalmente planas, formadas a partir da deposição de sedimentos vindo de áreas mais elevadas. Então, a planície recebe deposição de sedimentos que vêm de áreas mais elevadas. Se aparecer isso na prova, ou falando com outras palavras, mas querendo dizer essa mesma coisa, é porque está falando a questão sobre planície, que é essa imagem linda que eu trouxe aqui para vocês também. Voltando aqui na questão. Então, vocês estão vendo aqui. A letra A não é a letra B e não é a letra C. A letra D, qual que é a definição dela? Tá aqui no enunciado. E aí, você vai marcar, errou, acertou e vai para a próxima questão? Não, você precisa estudar as outras alternativas. Porque na prova pode parecer uma questão não perguntando sobre a planície, mas perguntando de montanha, de depressão, de planaltos basálticos, e você sabe a definição desses outros? Então você precisa pesquisar, pergunta para a Priá, vê no nosso PDF resumo e faz a sua anotação para você ter material de resumo. Olha aqui como que eu anotei. Planaltos basálticos são formações elevadas compostas por rochas vulcânicas, por isso o nome, basalto, comuns no sul e no sudeste do Brasil. Então, na questão, pode vir lá o tipo, né, de área tem mais presença no sul e no sudeste. Você já vai lembrar do Planalto Basáltico. Vai falar sobre rocha vulcânica. Daí você vai ter certeza, Planalto Basáltico. Entenderam? E depressão, como que é aqui as depressões? Áreas rebaixadas em relação ao entorno, formadas pela erosão. Então, você vai confundir depressão com planície? Não, porque como que as depressões são formadas? Por causa da erosão, que o solo, né, vai tendo ali o processo de erosão, vai diminuindo. Então, com relação ao entorno, a área de depressão, ela é mais abaixo. Então, você vê que a definição é diferente de cada uma dessas. Então, é nesses detalhes que você tem que se atentar para, na hora da prova, você saber diferenciar a alternativa correta das outras. E montanhas são estruturas geológicas elevadas e íngremes. Então, gravem essas palavrinhas. Elevadas, íngremes, faça anotação, porque você vai ter que revisar isso várias vezes. Seu cérebro vai entrar em contato com essas palavras, com essas definições várias vezes, e você não vai errar na hora da prova. Então, até aqui, tudo ok? Ô Zu, como que funciona a Priá? A Priá, ela estudou a mentoria toda, o curso todo, as aulas, os PDFs, os documentos. Então, tudo que você perguntar para ela, ela vai te responder como se fosse uma professora ou um aluno que tivesse estudado todo o material. Então, tudo que está no material, você pergunta que ela te explica, tá? Os números aqui das questões não estão em ordem, são os números da mesma questão lá do material, para os alunos concurseiros SEDEX saber sobre qual questão que eu estou falando, tá? Então, as questões aqui não estão em ordem. Vamos para a próxima.
Faz parte do relevo brasileiro, dois pontos. Primeira lacuna vai ser uma aqui das alternativas, porque nas alternativas tem duas opções. São terrenos mais antigos, relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas. E a outra lacuna são áreas essencialmente planas, formadas a partir da deposição de sedimentos provenientes de áreas mais elevadas. Qual é a resposta correta? A. Planícies e chapadas. B. Planaltos e depressões. C. Serras e planaltos. D. Tabuleiros e planícies. Ou E. Planaltos e planícies. Joga aqui a resposta no chat que a gente já vai ver quem acertou e quem errou, que vai estar aprendendo. Ó, o pessoal tá em dúvida. Tem E, tem C, tem A. Porque é bem específico, né? Por isso que eu falo que vocês precisam fazer anotação das definições de tudo para estar decorando, para estar entrando em contato várias vezes e não ter dúvida na prova. Sim, então vamos lá. A resposta correta é quem colocou aqui a letra E de elefante. Aproveitar para quem está aqui ao vivo comigo, deixe seu like. Quem ainda não deixou o like aqui nessa aula, tá? Se vocês estiverem gostando. Então vamos lá, letra E é o quê? Planaltos e planícies. Qual que é a definição de planaltos, então? Essa primeira aqui. Planaltos são terrenos mais antigos, relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas. E planície são áreas essencialmente planas também, só que elas são formadas a partir da deposição de sedimentos provenientes de áreas mais elevadas. Então, o planalto, que é uma área mais elevada, ele despeja ali sedimentos que vai ali embaixo, numa área menos elevada, formar a planície, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem, você pode ver aqui uma imagem do planalto, tá? Essa imagem aqui. E lá no PDF resumo vocês têm muitas outras imagens para ficar bem mais fácil de entender e na hora da prova você lembrar. Vamos para a próxima questão? Obrigada, Bruno. Fico feliz que você esteja gostando. Olha só, a memória de geografia está voltando, ainda bem, como faz bem relembrar. Então, estava relembrando lá da sua época da escola, não sei quanto tempo você terminou a escola, conta aqui pra gente, quantos anos, não sei quanto tempo. Imagina você estar estudando e algumas semanas, meses depois, você ir fazer a prova. Vai estar ainda mais fresco, né? A possibilidade de você acertar a questão na prova vai ser ainda maior. Obrigada. Vamos para a próxima questão, então? Vamos! Ah, antes de ir para a próxima questão, eu fiz o resuminho aqui. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente faz uma questão e viu ali a resposta, planaltos e planícies, vocês têm aqui no enunciado a definição, já pega, anota ali numa colinha, num resumo, para você fazer a sua revisão. E as outras alternativas? Você vai continuar, você vai ir para a próxima questão sem saber sobre as chapadas, sem saber depressão, a gente acabou de ver, né? Sem saber sobre as serras, os tabuleiros, o que é isso? Você não pode deixar essas informações nas questões e ir seguindo sua vida. Você precisa destrinchar, estudar ao máximo a questão. E não só em geografia, tá? Isso serve para todas as outras disciplinas também, tá? Então, olha só. Chapada, qual que é a definição? São áreas elevadas e planas, com bordas escarpadas, formadas por camadas sedimentares. Onde elas estão mais presentes? No centro-oeste e no nordeste. Então, quem é que mora próximo à Chapada dos Veadeiros, que é próximo de Brasília, né? Chapada dos Guimarães. Comenta aqui quem mora próximo de alguma dessas chapadas. Chapadas dos Veadeiros é próximo de Brasília, mas fica em Tocantins, não é? Tem alguém aí de Tocantins? Então, enquanto vocês estão estudando, vocês vão fazendo associações com algum lugar que você foi, já visitou, viu um filme.
estudou alguma coisa, sabe o que é, e você associa para você lembrar na hora da prova. Aqui, ó, a Vi que é da Bahia, Chapada Diamantina no Nordeste. Aqui, ó, muita gente falando da Chapada Diamantina. O Eric, é outro tipo de depressão que a gente está estudando aqui, mas já pode fazer uma associação, linkar aí a definição com alguma coisa para você lembrar na prova. Então é isso, sobre as chapadas. Agora, as serras, né? Cadeias montanhosas com altitudes variáveis, formadas por rochas resistentes de relevo acidentado. Um exemplo, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Quem aqui mora perto de alguma dessas serras ou alguma outra serra? Dê um exemplo aqui no chat pra gente. E próximo, tabuleiros. Vocês já ouviram falar em tabuleiros? São planícies elevadas com superfície plana e solo sedimentar, utilizadas para agricultura e pecuária e possuem bordas que descem em direção ao mar. Então vocês precisam se atentar nesses pequenos detalhes que é o que faz a diferença da definição com as outras, que vai te ajudar completamente na hora da prova. Então, quando vier uma definição ali na prova, falando sobre esse daqui, essa região, ela a sua borda desce em direção ao mar. Já precisa lembrar de tabuleiro. Se falar área utilizada principalmente para agricultura e pecuária, mas lógico que as outras também são utilizadas, mas daí você faz a junção, né, com planície elevada, superfície plana, daí você vai remetendo aí, lembrando de tabuleiro. Então, anote essas definições, tá? Olha aqui, o Leodo lembrou da Chapada das Mesas também, no Maranhão. Em Santa Catarina também, a Serra de Santa Catarina, Urubici, Serra do Rio do Rastro, aqui ó, Petrópolis, Serra do Mar. Então, se você é dessa região, ou é próximo, já foi, conhece, então faz essa associação, veja a definição, que quanto mais a gente associa com coisas do nosso dia a dia ou coisas que a gente conhece, fica mais fácil da gente relembrar no momento da prova, tá? Ó, o Rafael lembrava do tabuleiro de bolo só. Então, Rafa, você vai fazer uma associação, tá? O tabuleiro do bolo, da superfície aqui elevada, plana, com solo sedimentar. Lembra da agricultura, da pecuária e vai lembrando o bolinho na sua cabeça para você lembrar dessa definição na prova. Vamos para a próxima questão. Vou ler aqui para vocês. No Brasil, por séculos, a população rural foi maior que a urbana. Com a industrialização e as condições precárias de vida no campo, as pessoas saíram do campo em direção às cidades em busca de emprego nas fábricas. Esse fenômeno migratório é denominado, letra A, êxodo rural, B, revolução verde, C, migração pendular, D, mecanização agrícola ou E, migração sazonal. A, B, C, D ou E. Lembrando que na prova vão ser só 4. A, B, C, D. Mas aqui tem mais para a gente estudar mais e aprender mais. Como que chama quando a pessoa teve aquela época que antigamente tinha mais gente no Brasil que morava na zona rural do que nas cidades. Hoje já é ao contrário, mais gente vive nas cidades do que na zona rural, apesar de estar voltando aí, surgindo um movimento que as pessoas estão voltando para o interior, voltando ali, saindo de grandes centros, de metrópoles, comprando ali um sítio, um pedaço de terra para ter uma vida mais tranquila. Mas essa questão aqui, ela fala do momento em que o país começou a se industrializar, então as pessoas começaram a passar dificuldade no campo e precisaram ali, meio que foram obrigadas a irem para a cidade para procurar emprego nessas indústrias, nessas fábricas que estavam abrindo, estavam tendo oportunidade. Então isso aconteceu muito na época dos meus avós, se eu não me engano, quando os meus pais eram criança, mas acho que mais antes mesmo.
Eu tenho certeza que vocês daqui também lembram de alguém, alguma situação que morava no sítio, morava no campo, no interior e depois mudou para a cidade. Como chama, então, esse movimento? Ó, o Isaac respondeu corretamente aqui, ó, letra A. Êxodo rural, tá? Êxodo rural é esse movimento de sair da zona rural e ir para a zona urbana, ir para as cidades. O Wesley mora na Chapada dos Veadeiros, que legal. Tá bom, êxodo rural, isso aqui é fácil, você poderia ter lembrado da escola, é um nome ok, mas o que é Revolução Verde? Alguém sabe? Migração pendular, mecanização agrícola e migração sazonal? Lembra que eu falei que não adianta só responder e ir correndo para a próxima questão? Você tem que tirar informações aqui, porque na sua prova pode ser que não pergunte sobre êxodo rural, pergunte sobre Revolução Verde. Daí você vai lembrar, nossa, naquela questão lá, eu lembro que tinha essa alternativa, mas eu não sei o que é, porque eu coloquei êxodo rural, era sobre esse assunto. E daí você passa a questão aqui, perdendo a oportunidade de aprender mais assuntos. Então, eu vou explicar aqui para vocês sobre essas outras alternativas. O que é a Revolução Verde? É um movimento que introduziu novas tecnologias agrícolas para aumentar a produtividade. Então, teve uma época que a produtividade no campo ela era bem precária, bem manual, e daí começou a aparecer ali os maquinários, as tecnologias, os tratores, as coisas que antes não tinha. Então, essas novas tecnologias para ajudar na produtividade agrícola, né, no campo, é chamada de Revolução Verde. Foi um período, tá? Que isso aconteceu. Então, quem não sabia agora já está sabendo e anote. Imigração pendular. Esse nome pendular vem de pêndulo. Pêndulo é aquele negócio assim que vai e volta, sabe? Vai e volta, fica balançando. É um pêndulo. Então, o que é vai e volta? É um movimento diário de pessoas entre municípios, geralmente para fim de trabalho ou estudo. Tem alguém aqui que mora numa cidade, mas vai na outra cidade vizinha para estudar ou para trabalhar? Comenta aqui eu e conta de qual é a sua cidade e para qual cidade você vai. Com certeza tem alguém aqui que faz isso. Isso se chama migração pendular. Você é uma pessoa que faz essa migração. Todo dia você vai e volta, né? Você se desloca entre as cidades para trabalhar, para estudar, tá? Então, também é uma outra definição aqui que vocês precisam saber. Aqui o Bruno. O Bruno mora em Cachoeirinha e vai para Porto Alegre trabalhar, né? Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ele mora na cidade ali próxima, mas ele trabalha em Porto Alegre. Então, lembram do exemplo do Bruno. Isso é uma migração pendular. Lembra do pêndulo que vai e volta. Obrigada, Bruno, pelo seu comentário. Cleidson, vou trabalhar em outra cidade ano que vem, não tem vaga para a minha cidade de carteira. Exatamente, Cleidson, daí você vai fazer uma migração pendular. A Nath, sou do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem pequena, Arroio Grande. E aqui para fazer faculdade é só indo para as cidades vizinhas mesmo, Pelotas ou Jaguarão. Então, se você foi fazer faculdade, né, vai ou conhece alguém, é dessa forma que vai para outras cidades, migração pendular. Eu também, na cidade que eu nasci, que é Bariri, no interior de São Paulo, tem mais ou menos 40 mil habitantes e não tem faculdade. Então, quando eu fui fazer minha faculdade, todo dia eu ia para a cidade próxima, Jaú, que tem por volta de 100, 130 mil habitantes, eu tinha faculdade. Então, eu fazia todo dia, por 4 anos, essa migração pendular. Vamos para a próxima? Mecanização agrícola. É a introdução de máquinas e equipamentos no campo, como tratores, colheitadeiras, visando aumentar a eficiência e reduzir a necessidade de mão de obra.
Então, aqui, vocês precisam prestar atenção para não confundir a mecanização agrícola com a Revolução Verde, tá? Qual que é a diferença? A Revolução Verde, ela colocou tecnologia com o objetivo de aumentar a produtividade. A mecanização agrícola lembra da palavra mecanização de motor, mecânico. Então, olha só, trator, colheitadeira. E não era só para aumentar a produtividade, mas também reduzir a mão de obra. Então, ao invés de 100 pessoas cortarem cana, coloca ali uma, não sei qual que é o nome, mas uma colheitadeira, uma máquina que vai lá e faz o trabalho dessas pessoas, né? Então, reduzir a mão de obra, está falando de mecanização agrícola. Tecnologia e aumentar a produtividade, Revolução Verde. O Jonas falou que faz migração pendular. A Bediana quer fazer uma migração pendular. O Fábio, ele sai de Calcaia, no Ceará, e vai para Fortaleza para trabalhar. Então, ele faz uma migração pendular. Vocês veem como é mais fácil quando a gente associa com algo que é próximo da gente? O Gilvan mora em Salvador e trabalha em Mata de São João, Bahia, Costa do Sauípe. Ótimo. Olha só o que a Cris falou. Gostei dessa maneira de explicar não só a resposta, mas também as outras possíveis respostas. E isso, Cris, não é só a minha maneira de explicar, deve ser a maneira de vocês de estudarem, tá? Então, vocês percebem que, por exemplo, vocês têm um material lá com 100 questões. Vocês vão fazer as 100 questões, colocar lá a alternativa, viu no gabarito, acertei 50, errei 50. E ficar por isso mesmo? Não pode. Vocês precisam pesquisar e anotar tudo isso de alternativa. Porque não sei se vocês sabem, mas as questões, elas não se repetem. Então, essas que eu estou trazendo aqui para vocês são questões da Banca BFC. Não vai nunca, pelo menos não é, né? Nunca acontece, para aparecer a mesma questão numa próxima prova. Às vezes as pessoas me perguntam isso lá no Instagram. Não. Mas o que eles fazem? Poucas mudanças. Muda uma palavra aqui, ao invés de perguntar de Revolução Verde, pergunta de mecanização agrícola, mas está dentro daquele mesmo assunto. Muda a ordem das alternativas, mudam as palavras. Então, por isso que vocês precisam estudar dessa forma, tá? Para vocês ficarem preparados a qualquer tipo de questão que chegar. É legal ter aluno do país todo que vocês vão dando vários exemplos aqui. Obrigada, Jaque, pelo elogio, que você está gostando dos vídeos. Fico muito feliz. Não terminamos aqui, faltou a migração sazonal, né? Sazonal, tudo aquilo que é sazonal é que não acontece o ano todo igual, é de temporada, tá? Então, é um tipo de migração temporária, onde trabalhadores se deslocam durante certas épocas do ano. Então, às vezes, certa época do ano tá na época da colheita do algodão, tá na época da colheita da soja. Daí os trabalhadores vão para uma outra região para fazer esse trabalho. Daí acabou a safra, acabou a colheita, acabou o trabalho, volta, tá? Então, não é pendular porque vai sempre todos os dias e volta. Não, aqui é sazonal. Vai por um período, fica, ele faz o trabalho. Normalmente é seguindo aí safra, época de colheita, essas coisas, e depois volta, tá? Migração sazonal. Obrigada. Quem mais estiver gostando da aula, comenta aqui. Se vocês comentarem que estão gostando bastante, eu faço mais para vocês. Daí eu faço ao vivo para todo mundo no YouTube, deixa gravado, enfim. Mas vamos lá, pessoal. Isso, das safras, isso mesmo. Obrigada, Paulo. Que bom que você está gostando e está aprendendo também, né? Aqui, ó, Balsa Maranhão tem esse tipo de trabalho. É isso aí. Obrigada, Ana. Ana voltou ao seu sistema, né, Ana, na televisão. A Ana, ela assiste às aulas pela TV. Muitos de vocês eu sei que também assistem. Fica melhor, né, para visualizar e já ir anotando. Vamos para a próxima questão? Tá acabando. No sistema de coordenadas geográficas, os paralelos nos indicam a
que é a distância em graus da linha do Equador, até o paralelo de um determinado lugar. A é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich. Assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. Então, respectivamente, é a primeira palavrinha da alternativa, a primeira lacuna. A segunda palavrinha da alternativa, a segunda lacuna. Se tiver invertido, está errado. Letra A, longitude e latitude. B, latitude e longitude. Já falo que está entre essas duas, hein? C, longitude, linha internacional da data, latitude. Nem vou ler porque eu já falei que está entre A e a B. E esse assunto aqui é muito fácil da gente confundir. Então, quem não sabe, presta atenção para aprender. Quem já sabe, comenta aqui qual que é a resposta correta. E quem não deixou o like ainda, deixa o like aqui para mim, por favor. É, porque daí confunde, né? Ó, tem que ser respectivamente. Olha só, a maioria tá colocando aqui no chat letra B. E é correta, letra B. O que é a letra B, então? Latitude, depois longitude. Para ficar mais fácil para vocês visualizarem, eu vou mostrar aqui essa imagem. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não, tá. Mas depois eu trouxe uma outra imagem mais para frente que vai facilitar ainda mais, tá? Então, deixa eu só ler aqui no enunciado. Latitude, que é a primeira lacuna aqui. Os paralelos, acho que eu tenho aqui o meu globinho. Quem já assistiu às aulas sabe que eu mostro aqui nas aulas, né? O nosso globinho. Então, vamos lá. Os paralelos nos indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador. Linha do Equador é essa pretinha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui minha tela. Linha do Equador, essa linha aqui, que corta o globo na horizontal. E tem a outra linha, meu globo tá de ponta cabeça. E tem uma outra linha, que é o meridiano de Greenwich, que passa aqui no Reino Unido sobre a cidade de Greenwich, por isso tem esse nome. Ficaria aqui, ó. Passa assim na vertical. E essa daqui é a linha do Equador. Então, eu vou voltar aqui na tela para vocês verem. Então, latitude é a distância. Essa daqui é a linha do Equador. Se vocês verem, tem umas linhas bem fininhas aqui, ó. Bem fininhas. Então, assim, a distância do Equador para a próxima linha é a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. Então, se você falar determinado país aqui, vai ser calculado quantos graus esse país ele está distante da linha do Equador, contando todas essas linhazinhas aqui, que são as distâncias aqui em graus, os paralelos. Então, essa diferença aqui, quando fala que está contando a partir do Equador, né, tem a linha do Equador como origem, digamos assim, e conta a partir do Equador, é a latitude. E quando a gente tem aquela linha na vertical, que é o meridiano, né, o meridiano de Greenwich, e daí você vai contar para a direita ou para a esquerda, para o leste ou para o oeste, daí não é latitude, daí é longitude, tá? Então, norte e sul, tendo como referência o Equador, latitude. Leste e oeste, tendo como referência o meridiano de Greenwich, longitude. Então, entenderam? Comenta aqui no chat o que vocês acharam. Ó, mas eu falou que a aula tá boa, então alguém tá entendendo aqui, eu com minhas coisas aqui, fazendo de tudo para vocês entenderem.
Ó, a Gra colocou até uma musiquinha aqui. Essa musiquinha eu não conhecia, que é para você decorar aqui. Então vamos lá. Os paralelos late para os meridianos de longe. Então, meridiano, paralelo, latitude, seria isso? Alguém mais conhece a musiquinha? Ó, estão achando fácil, tá ótimo. Então, ainda bem que estão entendendo. Ainda bem que vocês estão entendendo. Olha só, Bruno, a aula foi tão boa que você pisca que já foi 47 minutos. Esse elogio eu gostei, obrigada. Ó, o Reginaldo caiu aqui de paraquedas, perguntando que eu sou formada e qual concurso que eu passei. Eu sou formada em administração, tenho pós em Libras, passei em 4 concursos. Um em primeiro lugar, se você quiser saber mais detalhes, tem nos meus destaques lá no Instagram. E eu dou aula para vocês aqui de praticamente tudo que pareceu tudo no aula, porque eu estudei todas essas disciplinas aqui por muito tempo, né? Eu prestei muitos concursos, eu fui concurseira por muitos anos. E eu estudei também para o concurso da diplomacia, que é o concurso mais difícil, eu acho, do país, onde além das línguas, você precisa saber tudo isso aqui de uma forma muito aprofundada. Precisa saber política internacional, muitos direitos, enfim. Então, por isso que eu me arrisco aqui a explicar, e eu gosto de explicar para vocês, não como os professores costumam explicar, com termos que às vezes a gente não entende, né? Eu gosto de explicar do jeito que eu estudei, do jeito que eu aprendi, porque vocês são concurseiros como eu. Então, eu acredito que fica mais fácil assim, eu explicando da forma mais simples possível, para vocês aprenderem da forma mais simples possível, que o que importa é chegar lá na prova e marcar a alternativa correta. Você não precisa falar bonito, não precisa de nada, só precisa marcar a alternativa correta lá na prova. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos continuar então? Então, estamos aqui, vocês viram latitude, e daí só para vocês entenderem melhor, né? Essa imagem aqui eu acabei explicando com o meu globinho aqui, né? Mas aqui tem, então, a linha do Equador, olha só, essa vermelha aqui que é na horizontal, e aqui a vertical, que chama linha meridiana de Greenwich. E daí fica fácil também para você decorar que quando é na vertical é meridiano, por causa do nome. Vamos para mais uma? Tá terminando já nossa aula, hein, gente? Todo mundo fica aqui até o final. Deixa o like aqui, quem ainda não deixou, se estiver gostando, que eu posso fazer uma outra aula dessa, tá bom? De acordo com as coordenadas geográficas, os são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte-sul, ligando um polo ao outro. Os são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. Então, a primeira lacuna é paralelos e a segunda são pontos geográficos. Ou B, meridianos e pontos geográficos. C, paralelos e meridianos. D, meridianos e paralelos. E E, pontos geográficos e paralelos. Eu já vou falar que está entre a C e a D, que só muda a posição, né? Então, uma das lacunas é paralelo e outra das lacunas é meridiano, que eu acabei de explicar para vocês. Comenta aí, C ou D? E o chat está confuso, hein? Tem gente falando D, tem gente falando C. Todo dia, Raquel, todo dia não dá, mas quando der, eu vou fazer sim. Obrigada. Pode perguntar, estamos aqui para responder. Perguntar não ofende. Você deve ter falado da minha pós de Libras, né? Eu sou formada em Libras e o meu sinal é esse daqui, ó. Priscila, né, Pri? Esse aqui é o meu sinal.
E aí? C ou D? Resposta correta. Olha, muita gente ficou em dúvida nessa, hein? É D, é igual a Ana Clara colocou aqui, ó. D. Primeira lacuna é meridiano e depois o paralelo. Vamos ver por quê e entender para a gente não se confundir. Então, olha só. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul. Então, sentido norte, sul, essa linha aqui é meridiano. Lembra do meridiano de Greenwich, que essa linha passa em cima da cidade de Greenwich, no Reino Unido? Tá de ponta cabeça meu mapa. Tudo bem, né? O mundo tá de ponta cabeça. Meridiano norte-sul. Equador leste-oeste. E aí, então, meridiano é essa linha e a linha do Equador é um paralelo. Então, todas as linhazinhas que vêm aqui até aqui em cima são todos paralelos. E essas linhazinhas que vai aqui de norte a sul são meridianos. Daí eu coloquei aqui essa imagem, olha só, que é mais fácil, né? Paralelos, Equador e meridiano na vertical. Agora ficou mais fácil para poder entender? Entenderam, né? Então ficou fácil agora essa daqui. Isso mesmo. Não lembro se tem mais. Ah, tem mais uma questão, sim. Eu acho que essa é a última questão, hein? Vamos lá, então? Ninguém me abandona para a gente finalizar? Eu acho que essa é a última ou a penúltima, tá? Vamos lá. Quanto maior a participação do setor primário e secundário na economia, maior tende a ser a emissão de CO2 dos estados brasileiros. Então, quando está assim, entre aspas, é uma afirmação, né? Alguém falou isso. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma atividade no setor primário e uma do setor secundário da economia. Então, sabemos que na economia temos o setor primário, temos setor secundário, setor terciário, e você precisa saber a denominação de cada um, o que pertence a cada um, para você não fazer confusão, que é muito fácil aparecer uma questão na prova falando uma coisa, mas é de outra, afirmando que o primário tem tais características, sendo que ele, na verdade, essas características é do secundário, ou vice-versa, enfim. Então, você precisa saber exatamente para não se confundir. Então, a pergunta é: a alternativa que tem uma atividade do setor primário e uma do setor secundário, respectivamente. Então, letra A, produção de soja seria o setor primário e indústria alimentícia seria o setor secundário, tá certo? A letra A. B, pecuária e extrativismo mineral. C, indústria metalúrgica, serviço de consultoria. D, comércio na cidade, serviço de transporte. Ou E, construção civil e indústria automobilística. Qual alternativa vocês acham que é a correta? Ó, tem gente falando A, tem gente falando B. Confunde mesmo. Confunde mesmo A ou B, mas a resposta correta é A. Produção de soja faz parte do setor primário da economia e indústria, não só alimentícia, como outras indústrias também, faz parte do setor secundário. E olha o que eu trouxe aqui, aquele resuminho básico que vocês precisam ter para revisar. Vamos lá. Setor primário envolve a extração e a produção de recursos naturais. Então, aqui, quando falou de produção de soja, soja é produto natural, não foi o homem que inventou. Então, aqui entra agricultura, pecuária, pecuária, pesca, mineração, silvicultura,
Silvicultura é trabalhar com produção, digamos assim, de florestas, de plantações de árvores e tudo mais, florestas. E aqui no setor primário fornece matéria-prima para os outros setores. Então, com o que os outros setores vão trabalhar? Com a matéria-prima, os insumos ali, os commodities, né, do setor primário. E setor secundário, o que é? Daqui entra a indústria. Indústria e transformação de matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados. Já pensou se perguntar na prova assim? Setor secundário faz ali a transformação de matéria-prima apenas para produtos acabados? Já vai estar errada essa alternativa. Porque se o produto for semi-acabado, mas foi utilizada a matéria-prima e feita alguma transformação através da indústria, então já está participando do setor secundário, já não está mais ali no setor primário da economia. E daí a gente pode falar sobre indústria de manufatura, construção civil, produção de energia, entre outras coisas. E setor terciário. Serviços e comércio, onde não há produção de bens materiais, mas sim a prestação de serviço. Então, você vai lá no salão fazer as unhas na manicure. Ela não está pegando nenhuma matéria-prima, transformando em nada. Ela está prestando um serviço, que é a mão de obra dela de fazer ali as suas unhas. Então, esse é um tipo de serviço. Olha aqui os exemplos. Educação. Eu, como professora, estou aqui ensinando vocês. Eu estou prestando esse serviço, né? Esse serviço, essa prestação de serviço de dar aula, não estou produzindo nada, não estou transformando nenhum produto. Saúde, atendimento médico, transporte, banco, turismo, vendas, administração pública. Então, saiba diferenciar certinho aqui. Parece que é super fácil a hora que a gente está estudando, mas é fácil a gente confundir lá na hora da prova, tá? Na hora da prova, a gente pode confundir uma coisa fácil. E, gente, questão fácil te leva lá para o final da lista. Não pode errar questão fácil, porque é uma questão que quase todo mundo vai acertar. Ó, o Marcos quer que eu tire um dia na semana para a gente se encontrar aqui na live e estudar para a gente se programar. Então, na mentoria, quem é concurseiro SEDEX, a gente tem essas aulas ao vivo quinzenais, que elas ficam gravadas para assistir depois quantas vezes quiser. Mas quem não tiver na mentoria e quiser que daqui para frente, para o concurso dos Correios ou até para outros concursos que vocês forem estudar, que eu venha aqui toda semana e faça uma aula ao vivo, pode ser de uma disciplina, pode ser dicas de estudos, organização, comenta aqui, eu quero, deixa o like, que depois quando eu terminar eu vou ver. Se tiver bastante eu posso me organizar, tá? Mas obrigada aí pela sugestão. O Matheus quer dar 2 likes na aula porque tá boa, mas o segundo like vira dislike. Então, não, Matheus, volta no like, pelo amor de Deus. Não vai me dar dislike, não. Então, vocês estão prestando atenção, assim, e compreendendo que é muito importante você estudar dessa forma, fazer a questão, ver qual é a resposta certa, anotar ali com o enunciado, mas também pesquisar e saber as outras alternativas, que é mais provável que na prova seja perguntado algo da outra alternativa, do que da alternativa que a banca já perguntou numa outra prova que ela fez. Vocês não concordam? Ó, muita gente falando eu quero aqui no chat. E o like vocês também deixaram? Ou tá só falando eu quero? Deixa o like também. Nós queremos. Então eu prometo que eu vou me organizar, tá? Para eu vir aqui no YouTube, aberto para todo mundo, né? Não só pro pessoal da mentoria. Mas daí preciso ver na minha agenda, porque eu já tenho aqui já
Já tenho agendado, os concurseiros da já sabem que a gente já tem todo o nosso calendário das próximas aulas. Estou olhando aqui do lado, tá? Nossas próximas aulas ao vivo. Dos próximos domingos também temos muitos domingos até a prova com simulados ao vivo. Então, o link da mentoria está aqui na descrição, ainda dá tempo aí, se você estiver realmente comprometida a estudar, entra aqui. E o Bruno falou que explodiu a mente dele, nunca tinha pensado desse jeito. Então, ótimo, isso é só um pedacinho do meu método que eu ensino para os alunos a forma correta de se estudar para provas de concursos e ser aprovado, tá? Fico muito feliz com a participação de vocês. Mais de 200 pessoas aqui agora ao vivo comigo nessa noite. Já fizemos todas as questões que eu separei aqui. Lembre-se lá do início da aula que eu falei os assuntos que mais caem. Estudem todas as questões que vocês têm disponíveis nos materiais, se possível dessa forma que eu passei aqui, que é uma forma onde você tira muito conteúdo, você aproveita o seu tempo. Pensa que é melhor você fazer 10 questões por dia de uma disciplina desse jeito que eu mostrei aqui para vocês, do que você fazer 20 daquele jeito assim, só indo respondendo, tá certo, tá errado, e vamos para a próxima. Então, nem sempre, né? Nunca, na verdade, na maioria das vezes, a quantidade é mais importante, né? E sim a qualidade. Então, quando me perguntam quantas horas por dia eu devo estudar, depende do jeito que você estuda. Se você estudar de um jeito errado, de um jeito não tão produtivo, às vezes você vai estudar ali 8 horas e alguém que senta 2, 3 horas ali, mas vai direto ao ponto, não perde tempo, já tem tudo material separadinho, é um estudo mais produtivo, tá? Então não é em questão do horário, se você trabalha, se você tem seus compromissos, não se sinta prejudicado por não ter muito tempo para estudar. Desde que você aproveite o tempo que você tem da forma correta, estudando certo, concentrado para conseguir guardar aquela informação, fazer as suas anotações e voltar para revisar. Porque quanto mais vezes você entrar em contato com aquele conteúdo, seja através de videoaulas, de leitura, de questões, vai ser muito mais fácil você lembrar na prova e, consequentemente, acertar mais questões. Então, muito obrigada. Comenta aqui quem gostou da aula, se gostou, se quer uma nova aula, que depois eu vou ler o chat, todos os comentários de vocês. Espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. E concurseiros SEDEX, espero vocês na nossa próxima aula ao vivo. E lembre também do nosso próximo simulado ao vivo, hein? Nós vamos simular domingo como vai ser o dia da prova. Fica de olho lá no grupo VIP, que eu aviso vocês todos os detalhes, tá bom? Boa noite, bons estudos e não se esqueçam, estuda que a vida muda. Beijo, até mais, tchau!